Cara, aqui de baixo que fica mais... Fica muito longo esse vago aqui sem gente, fica um vago muito longo, né? Né? Ah, tá vendo? Boa reclamação. Vou chegar para trás um bocadinho aqui então, Suci. Isso, obrigado, Suci. Eu também percebi isso hoje, Suci. Eu fui dar uma olhada no vídeo e eu vi que tinha hora eu saía do foco. Mas nós vamos evoluir para aquela câmera que acompanha, entendeu, Ismael? Hoje a gente evolui com aquela câmera, onde a gente for, ela vai junto com a gente. Né? É isso aí, que bom estar aqui, né? É um prazer sempre estar na presença do Senhor, estar nesse ambiente de igreja. Eu gosto de justiça. Eu fui para a praia, cheguei lá, mas que coisa boa para lá naquela igreja, ambiente de igreja. Pode ser outras igrejas que a gente se sente ambiente bom, sabe? Eu gosto disso, isso faz falta. Eu fico pensando nos irmãos que são tão fiéis ao Senhor e não pode vir por causa de saúde. Deve ser muito difícil, né? Deve ser muito difícil. Não é mesmo? Acho que deve ser uma das dores maiores é o fato de não ter possibilidade de estar nesse ambiente aqui. Ó. Isso é muito bom, né? Então que Deus nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, aquilo que o Senhor sabe que eu não tenho condição de falar, que Ele possa estar falando aos nossos corações nessa noite, né? Que tudo que for dito aqui seja para honrar e glorificar o nome do Senhor, que sirva para nosso crescimento, que sirva para que a gente possa ouvir com sensibilidade para entender aquilo que o Senhor tem para falar para nós, né? Então que o Senhor Deus nos dê condição para estar ministrando aquilo que nós precisamos de ouvir, que nós precisamos para crescer no conhecimento e na graça do nome do Senhor. Irmãos, pela manhã nós estudamos sobre aquela mulher que ungiu os pés de Jesus e a gente usou uma expressão dizendo que são os acontecimentos que aconteceram, os ensinos que aconteceram no caminho da cruz. Né? No caminho da cruz, Jesus encontrou pessoas, confrontou pessoas, ensinou pessoas, acontecimentos aconteceram, e esse fato com essa mulher foi um fato que aconteceu no caminho da cruz. Eu até usei uma expressão que as práticas cristãs não nos levam ao céu, não adianta as pessoas pegar os ensinos do caminho da cruz, mas não chegar na cruz e crer Jesus e morrer com Jesus na cruz do Calvário em confissão e através da nossa confissão a Ele, né? Então nós precisamos entender o plano de salvação. Práticas cristãs não vai resolver o problema das pessoas, né? O Evangelho não nos chama a um novo proceder. O Evangelho nos chama a um novo nascimento. E um novo nascimento vai nos conduzir a um novo proceder. Né? Nós vamos poder entender o amor de Deus vai me constranger a ser uma pessoa melhor. Né? Então nós temos que entender isso. É isso que Paulo vai falar, vai ensinar nas suas cartas. O como viver como crentes em Jesus nesse mundo. Apesar de não ter benefício nenhum de ter prosperidades, bênçãos especiais e nada disso. Nada disso. Né? Mas o que nos conduz, que nos encoraja, que nos fortalece é a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Né? Paulo não foi fiel ao Senhor na esperança que o Senhor fizesse dele um homem que pudesse destruir o Império Romano, destruir as mazelas desse mundo. Paulo não tinha esperança disso. Ele sabia que não ia resolver. Né? Então, os ensinos do caminho da cruz, as pessoas que Jesus encontrou no caminho da cruz. E essa mulher pecadora, né, que é citada no livro de Lucas, a gente até comentou sobre várias coisas sobre ela. E nessa noite a gente vai comentar mais alguma coisa para a gente poder ter um discernimento melhor a respeito de algumas coisas aqui. Versículo 36 de Lucas, capítulo 7. Diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa de fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu,
levou um vaso de alabastro como um unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava os pés e ungia-los com um unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E dize, pois, qual deles o amará mais? Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou-me os pés com lágrimas, e a moça enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com um unguento. Por isso te digo, os que muitos são perdoados, os que seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E eis que estavam à mesa, começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então é um relato semelhante aos outros evangelhos, que é tratado. Eu queria focar aqui, irmãos, na ação dessa mulher, né, uma pecadora, uma indigna, né? Ela entra na casa desse fariseu, porque naquela época, irmão, tinha um costume se algum rabino, algum ensinador entrasse em qualquer casa, né? E para ensinar, as portas dessa casa ficavam abertas e as pessoas poderiam vir e ouvir os ensinos daquele que iria ensinar. Elas não podiam falar nada, mas elas podiam ouvir, né? Era um costume bem diferente do nosso. As pessoas podiam vir e ouvir o ensino daquele a qual estava sendo convidado para ensinar algo. Porque também tinha um costume, quando alguém tinha muita coisa para ensinar, as pessoas tinham a liberdade de convidar aquela pessoa para levar para sua casa para ouvir ensino, para continuar ouvindo aqueles ensinos. Então aquele fariseu, sabendo da fama de Jesus, ele faz isso. Ele leva Jesus para a casa dele na intenção de ouvir mais de Jesus, ou incrédulo como ele estava, ele queria ouvir mais de Jesus, né? Então ele leva Jesus para lá, e aquela mulher, sabendo que Jesus estava ali, ela vai até ali também para ouvir os ensinos de Jesus. Mas ela vai com a firme convicção ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que Jesus poderia perdoar os seus pecados. Pecadora, uma mulher pecadora. Eu até de manhã cedo nós fizemos uma colocação. Ela era uma mulher pecadora, mas outras passagens vai falar que é uma mulher prostituta. Mas essa mulher tinha um valor em dinheiro e conseguiu comprar uma coisa tão cara. Esse 50 era caro. E pelo jeito, ela não tinha marido de posses. Porque se tivesse marido de posse, ela não ia ser tratada daquela forma. Ela ia ser tratada melhor. Como ela conseguiu dinheiro? Através das suas práticas de prostituição. Ela conseguiu dinheiro e comprou. Isso é uma colocação minha, tá, irmão? Não é uma interpretação bíblica. Nós estamos fazendo só uma colocação entre parênteses, né? Vamos botar entre parênteses as palavras minhas aqui, né? De repente pode não ser, mas nos dá a entender isso. Nos dá a entender isso.
Ela conseguiu algo valioso. Valioso. Né? Vai dizer, a historiadora vai dizer que esse valor, né? Como foi na outra ocasião, que tinha um valor do unguento, 300 dinheiro, representava um ano de trabalho de um trabalhador. Então era um valor significativo. Era um valor significativo. Então ela entra e ela chora aos pés de Jesus. O choro traz, o arrependimento conduz ao choro. E ela arrepende, e ela clama Jesus para o socorro, e ela, ao mesmo tempo, ela derrama aquele encontro, representando a sua adoração ao Senhor. A sua adoração ao Senhor. Eu queria chamar a atenção de um ponto importante. Sempre vai ter pessoas que vai criticar as nossas ações. Mesmo que essas ações sejam em nome do Senhor. Diferentemente da mulher de Maria, que está lá no Evangelho de João, aqui as pessoas criticaram, através de Simão, a pessoa. Ele falou mal da pessoa, dela, né? Pejorativamente, chamando ela de pecadora, alguém indigna, que não tinha condição espiritual, como pessoa, de estar fazendo aquele ato de adoração ao Senhor. Ela recebeu críticas. Eu queria trazer para nós, irmãos, que sempre nós vamos ser criticados de alguma forma. Sempre vamos ser criticados. Nem todas as pessoas vão concordar com as nossas ações, com as nossas atitudes. Mas não baseie a sua carreira, a sua vida naquilo que as pessoas falam negativamente a respeito da gente. Não baseie isso. Não firme valores nisso. Aqui, as pessoas, através de Simão, ele critica a mulher. Lá no Evangelho de João, eles vão criticar o ato de Maria. Né? Vai criticar o ato de Maria. Olha só o que ele vai dizer, que as pessoas vão dizer aqui em João, capítulo 12. João, capítulo 12, vai dizer assim: foi, pois, Jesus, versículo 3. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então dos discípulos, Judas Iscariote, Simão, o que havia de trair, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Está vendo? Sempre vai ter alguém que vai criticar as nossas atitudes. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Nós não vamos conseguir agradar a todos. Né? O importante não é... O interessante não é as críticas, mas o mais importante é como nós nos comportamos diante das críticas. Né? Como nós nos comportamos diante da crítica? Em todas as duas situações, Jesus vai sair em defesa. Em todas as duas situações. Lá no Evangelho de Mateus, ele vai dizer a mesma coisa, as pessoas vão dizer a mesma coisa. Mateus 26. Mateus 26, olha só. E aproximou dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, ignoraram-se, dizendo: por que este desperdício? Aqui não é somente um, mas os seus discípulos. Seus discípulos. Né? Então, irmãos, eu queria só trazer esse comentário a respeito disso. Então, sempre vai ter alguém que vai criticar aquilo que nós fazemos, muitas das vezes para o Senhor, com o coração alegre, muitas das vezes, né?
A gente faz com tanta expectativa, né? E a gente às vezes é criticado. Mas nós não... O interessante, eu até comentando com a tia cedo, às vezes, pessoas às vezes saem da igreja porque vai embora, né? Porque de comentário de um, dois, três, né? Mas a grande maioria... Eu conheci uma pessoa que congregou com a gente aqui e ele não voltou mais por causa de um comentário de uma pessoa. Uma pessoa fez um comentário, ele aproveitou o ensejo, né? De repente já estava doido para ir mesmo, né? Aproveitou o ensejo e não voltou mais por causa do comentário de uma pessoa. Quando eu tenho plena consciência que as minhas mensagens, as minhas pregações, muitos não gostam, né? Muitos me falam, né? Mas alguns eu acho que gostam. É o melhor que eu posso oferecer, né? É o melhor que eu posso oferecer, né? Então, a gente vê nessas duas situações uma crítica, né? O Judas falando, né? Podia ter vendido um troço tão caro e dar aos pobres. Sempre tem-se uma justificativa para as nossas reclamações. Lá no livro de Mateus, os discípulos, né? Que desperdício, né? E aqui, no livro de Lucas, o Simão vai falar uma mulher indigna. Ele nem se preocupou com o valor do produto, mas desmereceu a própria pessoa. E muitas vezes acontece isso. Às vezes as pessoas criticam as nossas atitudes, se critica as nossas ações e critica até a gente mesmo. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que quando alguém fala mal de mim, duas coisas estão acontecendo. Ou a pessoa está falando a verdade, ou ele está mentindo. Se ele estiver falando a verdade, eu tenho que mudar, né? Eu não vou brigar com ele por causa disso. Mas se ele estiver mentindo, o problema não está em mim, o problema está nele. Então eu não posso fazer nada. Então essas são as atitudes para a gente ter uma vida mais unida, né? Com mais convivência, né? Eu penso que Paulo vai dizer assim: suportai-vos uns aos outros. Nós nunca vamos chegar numa comunidade, em qualquer lugar, a qual vai ter um pleno consenso entre as pessoas. Não vai existir. Não há possibilidade, né? A gente tem que aprender a conviver com isso. Então, aqui no Evangelho de Lucas, Jesus ele vai confrontar essas atitudes, e ele vai dizer algo muito interessante quando ele diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 7, ele vai dizer, a sequência da leitura, ele vai começar a falar a respeito da atitude de Simão de não recebê-lo dignamente, e ele vai trazer uma resposta para essa mulher extraordinária, irmãos. Extraordinária. Olha só o que ele vai falar em relação com ela aqui, ó. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Muito amou. A ação daquela mulher representava aquilo que ela tinha entendido no seu coração. A ação dela representava aquilo que ela tinha sentido no seu coração. Eu costumo dizer que é o resultado da salvação. O resultado da salvação levou com que ela oferecesse algo de muito valor. De muito valor. O resultado da salvação é algo grandioso, irmãos, que vale a pena nós caminharmos na dependência do Senhor e sabendo que Ele nos deu algo fantástico, grandioso, que nós não podemos nem calcular a grandiosidade disso.
Hoje, de repente, a gente não consegue perceber o quão abençoado nós somos por ter entendido a salvação do Senhor. De repente, nas nossas lutas, na nossa dificuldade, a gente pode pensar assim: qual vantagem que é ser crente em Jesus? Eu não sei qual a luta que você tem passado, mas você pode chegar nessa palavra. Qual a vantagem de ser crente em Jesus se tenho passado por tanta dificuldade? Se estou passando por situação que não vejo solução. Às vezes nós podemos estar numa situação dessa. Mas saiba que a salvação do Senhor, ela é fantástica. O cuidado do Senhor, Ele vai nos conduzir. Ele vai nos conduzir. Mesmo que as lutas sejam grandes, mas quando nós estamos confiados no Senhor, Ele vai nos fortalecer em meio às dificuldades. Em meio às dificuldades. Eu costumo dizer que a nossa fé no Senhor, a nossa confiança, a nossa entrega ao Senhor não tira de nós os embates dessa vida. O fato de termos construído a nossa casa sobre a rocha que é Jesus não impede que os ventos e as águas batam nela. Não tem como impedir, mas ela consegue resistir, porque nós estamos firmados no Senhor. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então essa mulher, ela recebe uma palavra confortadora. Os teus muitos pecados estão perdoados. Perdoados. É uma palavra que porque este digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco ama, pouco é perdoado, pouco ama. Gente, ela expressou aquele ato eu costumo sempre associar isso àquilo que nós deixamos depois de salvo, né? Aquilo que foi duro deixar depois de salvo, né? Então aquela mulher, de repente, oferecer aquele vaso ali, de repente foi difícil, por causa do valor, por causa da luta para poder conseguir o dinheiro para comprar aquilo. Quanta economia, né? E também eu gosto de associar isso àquilo que nós deixamos, né? Por causa do Evangelho. Eu não sei que caminho que você percorria antes de ser crente em Jesus. Eu não sei qual as suas práticas, qual o caminho, qual as suas convicções, né? Mas eu vejo que o irmão Jário, eu gosto muito da história do irmão Jário, né, irmão Jário? O irmão Jário creu em Jesus e estava na fila do banco com um cigarro na mão, luta para largar aquilo, não, seu Jário? Difícil. É um sacrifício, resultado da salvação, né? Ele não é salvo porque largou o cigarro. Ele largou o cigarro porque ele foi salvo. É o resultado, né? Resultado da salvação. É os frutos que determina a podemos visualizar a salvação nas pessoas. Né? Eu comentei cedo aqui, Jesus ele encontra com um jovem rico. Ele encontra com um jovem rico, e esse jovem rico, ele fala com esse jovem rico: vende tudo que você tem, dá aos pobres, segue. Esse jovem rico virou as costas e vazou. Quero nada, vou vender nada. E logo depois Jesus entra na casa de um velho rico, né? Ele entra na casa de um velho rico. E esse velho rico, Jesus não exige nada dele. Mas ele se prontifica a doar aquilo que ele tinha. Ele entra na casa de Zaqueu, né? E Zaqueu, ele não pede nada a Zaqueu, né? Ele não pede nada a Zaqueu. Porque o coração de Zaqueu não estava agarrado na riqueza. O coração de Zaqueu estava agarrado em outras coisas. E Jesus fala, e quando quando Jesus tem aquele diálogo com ele, ele fala assim: se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E vou dar metade dos meus bens para os pobres. Ele não foi salvo por causa disso. Ele não foi salvo por causa disso. A obra não salva, mas a obra, ela
ela exemplifica a salvação. A obra, ela mostra para as pessoas a nova criatura que sou. Né? A obra seguida daquilo que nós fazemos mostra a nova criatura que sou. Né? Então, Zaqueu, ele vai dizer isso. Dou metade dos meus bens para o pobre. E se defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Eu não sei o que nós precisamos sacrificar na nossa vida para adorar ao Senhor. Mas eu quero te dizer uma palavra, uma verdade aqui. Quanto nós vivemos, nós vamos ter algo para sacrificar. Quanto a gente viver. Quanto a gente viver, vai ter algo para que nós mortificamos dentro de nós. Enquanto nós estivermos nessa vida, nós vamos ter uma luta da carne com o espírito. E a gente vai sempre ter algo para sacrificar ao Senhor. Para sacrificar, para que nós continuemos caminhando no caminho do Senhor. Porque o caminho da salvação é estreito e não cabe muita coisa. Nós vamos sempre ter algo que morrer dentro de nós. Sempre vamos ter algo para que a gente possa aprender do Senhor. Nós vivemos aprendendo e vamos morrer sem saber tudo. Vamos morrer sem saber tudo. Nós sempre temos que caminhar no caminho da santificação, mas nunca chegaremos à santidade plena nesse mundo. Não vai conseguir chegar. Não vai. Em todas as fases da nossa vida vai ter batalha a travar dentro de nós. Se você analisar a sua vida, você vai perceber que as batalhas foram mudando dentro da sua vida. Lá no passado você batalhava contra certas coisas, hoje, há um tempo você batalhou contra outras coisas, e hoje você está batalhando contra outras coisas que te distanciam do Senhor. Né? Sempre vai ter batalha a travar, sempre vai ter. Né? Por causa disso que o Paulo ele vai nos exortar, ele vai nos ensinar através das suas cartas como proceder, como caminhar com o Senhor, como caminhar como um servo do Senhor, como um salvo do Senhor. Né? Então essa mulher ela recebe uma palavra extraordinária. E disse-lhe a ela, os teus pecados, versículo 48. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E no versículo 50, ele vai dizer assim, e disse a mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Você tem uma coisa que nos traz paz, irmãos. É saber para onde nós estamos indo. Se tem uma coisa que nos traz paz, é saber para onde eu estou indo. Isso nos traz paz. Né? Porque tudo nessa vida pode ser que aconteça, mas nós sabemos que um dia ela vai findar. Então essa certeza do céu traz para nós paz, traz para nós alegria. É esse ensino da eternidade com Cristo que vai fazer com que Paulo viva uma vida sobremaneira alegre diante das derrotas e das lutas. É essa convicção de eternidade com Cristo que vai fazer com que Paulo cante hino de louvor preso numa cadeia, todo machucado. É isso que vai levar ele a isso. Essa expectação, essa esperança de vida eterna. Eu não sei qual estágio da vida você está vivendo, mas pode saber, se é um salvo no Senhor, vai passar e vai passar para melhor. Eu não sei qual o desafio, em que estágio do caminho, né? Você está vivendo, mas saiba que você é um salvo pelo Senhor. Você é um filho de Deus, vai-te em paz. E disse a mulher, a tua fé te salvou. Salvou. Não vai salvar, não. A minha fé não vai me salvar. A minha fé me salvou.
Porque a minha salvação não está naquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu faço ou deixo de fazer porque eu sou um salvo no Senhor. Eu sou um salvo no Senhor. Né? Então, por causa que Paulo, eu gosto dessa expressão que Paulo vai dizer, o amor de Cristo me constrange. Me constrange. De tal forma que me leva a ser a cada dia agradecida ao Senhor, não pelo que Ele me pode me dar, mas é por aquilo que Ele já me deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Né? Então, quando nós olhamos para a nossa vida e a gente vê às vezes vê derrotas, mas tem muita vitória, né? Se a gente olhar para a nossa vida, a gente vê muita vitória que o Senhor nos deu. Muitas vitórias, né? Mas a maior vitória que Ele nos deu, irmãos, não é a família, não é a posição, a maior vitória que Ele nos deu é essa palavra aqui. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado? Olhe e analise o que tem tirado a minha paz. Será que isso é realmente grande o bastante para tirar a minha paz? O Senhor sabe da dor de cada um de nós. Ele sabe o quanto nós somos frágeis, quando somos fracos. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que nós carecemos da graça e misericórdia dele. Né? Então que a gente possa ter essa firme convicção. Eu sei em quem eu creio. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que a palavra dele seja sempre contagiante, entusiasmadora em nós a cada dia. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.